Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Hoje iremos falar sobre o filme O Incrível Exército de Brancaleone. O filme do Exército tem como missão conquistar um feudo, como mostra no pergaminho, onde eles ganham logo no começo após saquear um cavaleiro negro. E um monge muito idoso lê para eles, onde eles percebem que precisam de um cavaleiro para liderar a missão. Assim, eles chamam o egoísta Brancaleone. O Branca leva eles para um lugar onde encontram um bizantino, que após várias lutas, ambos se cansam e se juntam ao exército que estavam comendo uma sopa. Seguindo o caminho, eles vão até uma cidade vazia. Branca manda seu exército saqueá-la. Enquanto isso, ele ouve o canto de uma mulher que estava sozinha, e após flertes, eles decidem fazer amor. Ela fala que eles não podem fazer na cama, porque foi onde o marido dela morreu da peste. Assim, ele larga ela e manda seu exército fugir com ele. Na saída da cidade, lamentando que eles iriam morrer pela peste, são avistados por uma caravana, liderada por um padre que prometia que se eles chegassem com um grupo na Cidade Santa, eles iriam ser curados. No meio do caminho, eles tiveram que atravessar uma ponte, que caiu quando um gordo passou. Eles acham que a ponte tinha caído por algum incrédulo que não tinha fé o suficiente. Foi assim que eles batizaram um monge, que era judeu. Até que na próxima ponte, com medo de cair, eles não atravessaram. O padre, nervoso com isso, vai até o meio da ponte e pula, falando que a fé não deixa a ponte quebrar, mas ela também cai. O exército, agora composto por um jovem, um monge, um cavaleiro fraco, o bizantino e Brancaleone, vão em outra direção para voltar à rota do feudo. Assim, no caminho, eles acham uma princesa que estava a ser sequestrada, a Matelda, e tinha como objetivo ser entregue a um rei, e ela é salva por Branca e seu exército. Por uma promessa, Branca vai levá-la até o palácio. Ao chegar na festa para entregá-la ao rei, todo o exército vai junto, mesmo contra a vontade do bizantino, que sabia que havia tirado a pureza dela. Ela, não sendo aceita pelo rei, acusa Brancaleone de ter tirado a pureza dela. Assim, começa uma guerra do exército contra os guardas do castelo. Mas o fiel exército dele, ao saber que Brancaleone tinha sido preso, chama um ferreiro, que abre a jaula que ele estava preso. Branca, muito nervoso com o que o bizantino tinha feito, resolve trocar ele por dinheiro, afinal ele era filho de um nobre. No castelo, o rei não aceita ele. Ao eles continuarem a travessia para o feudo, eles atravessam um rio, e o monge que já estava idoso acaba morrendo. Após o velório, eles seguem caminho para o feudo, aonde na sua chegada eles têm festa e bebidas. Após isso, eles têm que defender o feudo dos piratas, como mandava no pergaminho, e para defender, eles fazem um plano elaborado, mas dá muito errado. Após isso, eles são amarrados em cordas que seriam cortadas e eles morreriam caindo em espinhos. Mas, felizmente, chegaram os salvadores, que mataram o exército, e agora amarram eles em toras, onde eles seriam queimados, porque eles são infiéis. Só que o pastor, que achavam estar morto, acaba chegando e falando que eles iriam para a Terra Santa, junto com os cruzados, e eles não podem matar alguém que está indo para a Terra Santa. Agora é com a Juliana. O Incrível Exército de Brancaleone é uma comédia italiana, na Itália, chamada de L'Armata de Brancaleone, que satiriza a própria situação da Europa no século IX e os conceitos de honra e coragem sobre os heróis medievais. O filme de Mario Monocelli é inspirado em Dom Quixote e se passa na Baixa Idade Média, focalizando temas como as relações sociais do feudalismo e o poder da Igreja Católica. Ao longo do filme, eles percorrem caminho até Auro Castro, no lombro do Pangaré Aquilante, referência ao rocinante Dom Quixote. Ao longo da viagem, Brancaleone se depara com a peste negra, bárbaros, piratas, vigaristas e muito mais dos seres que povoavam a Europa medieval. O filme O Incrível Exército de Brancaleone retrata na Idade Média construída sobre clichês de nobreza e heroísmo, juntamente com os quais serão alvos de sátira. Além da interpretação do conjunto da obra e dos signos artísticos, o filme também tem a função de servir de fio condutor para assuntos ligados aos temas da aula, portanto a Idade Média, o que pode ocorrer, por exemplo, ao abordar a dinâmica da sociedade feudal, o comportamento medieval frente à ameaça da peste negra e também as cruzadas. A busca por um feudo, ponto inicial de toda a trama do filme, é parte da dinâmica feudal da luta por conquistar terras. A aventura representa a base da dinâmica social da Idade Média pela procura do bem mais precioso, que é a terra. Assim como o ataque que sofreu dos inimigos ao assumir o feudo é característico das incursões belicosas medievais. Uma parte também muito importante do filme é que fala sobre o medo da morte pela peste negra ou peste bubônica.
onde o exército e Brancaleone saem apavoradamente correndo da cidade que eles estavam saqueando, só de ouvir o simples nome da doença. E então, após essa cena, a obra de Monticelli retrata um fator psicológico muito importante presente nas cruzadas, que é o ideal de salvação. Bem, o filme ele apresenta fatores psicológicos presentes nas cruzadas, se destacando o fator da contratualidade, a belicosidade e a religiosidade. A contratualidade foi fruto da relação estabelecida entre o senhor e o servo, que passou a ditar também as relações com Deus. Ou seja, toda vez que uma pessoa realizava uma peregrinação a um santuário, ou seja, fazia a vontade de Deus, ela poderia receber a cura, o perdão ou até mesmo ganhar riquezas, ou seja, seria recompensado. Um outro fator que também é presente nas cruzadas é a belicosidade, ou seja, era o fator dos combates, guerras e essas coisas. E então a igreja ela surge para apaziguar esse fator e assim conter a expansão do inimigo fiel. E o último ponto é a religiosidade, onde eles dizem que tudo seria explicado por elementos sobrenaturais. Ou seja, se tal coisa acontece, foi porque Deus quis ou Deus preveu aquilo. Algumas cenas que podemos citar que tem presente os fatores psicológicos das cruzadas é a cena de contratualidade, quando o líder dos cruzados diz a Brancaleone ao seu exército que caso eles seguissem as peregrinações da Terra Santa, eles ganhariam a cura da peste. Ou seja, é daí que vem o ideal de salvação dito anteriormente. Ou seja, eles ganhariam uma recompensa por realizar a vontade de Deus. E também ganhariam essa recompensa se combatessem o fator belicoso, que é outro fator psicológico presente nas cruzadas. Bem, outra cena que podemos citar de religiosidade é quando eles chegam numa ponte, né? Os cruzados chegam numa ponte e eles se recusam a atravessar, com medo de que a ponte caia, já que ela já era muito velha. Então, o líder dos cruzados, já bravo, ele vai à ponte e diz que a ponte não vai cair porque a mão de Deus está segurando ela, já que eles estão realizando a vontade de Deus, porque Deus os prejudicaria. Deus iria segurar a ponte para que eles pudessem passar, mesmo que ela já estivesse velha. E é daí que é o fator de religiosidade, ou seja, uma coisa só vai acontecer porque Deus está segurando. O filme ele é dividido em episódios e a passagem dele se dá por meio da Marcha do Exército, onde também aparece boa parte da trilha sonora do filme. A principal música é uma canção de gesta, que é um longo poema épico do período medieval. Foi composta por Carlo Botticelli e funciona como um grito de guerra, onde o seu refrão é o nome do personagem principal. Bom, a caracterização dos personagens representa muito bem a diferença entre as classes. Há um grande exagero ao representar a nobreza, com figurino com acessórios lusitados, e um exemplo disso é o véu de casamento de Matilda, possui forma de um guarda-chuva, e também a figurino da família bizantina. E os de classe inferior dão meio que a ideia de que utilizam qualquer pedaço de pano como roupa. Já os indivíduos que estão meio que entre a população e a nobreza, é possível perceber a troca de roupa deles. Bom, a partir do momento que os personagens se deparam com os peregrinos, passa-se a aparecer diversos elementos ligados à Igreja Católica, ou seja, vários elementos religiosos, como o momento em que o exército, ao invés de ir em direção ao Eurocastro, vai em direção da salvação, por conta do suposto contato que tiveram com a peste bubônica. E também na acusação de Ababuque, que é o monge da desaparição de Pecoro, e com isso ele foi considerado herege. Bom, o julgamento dos cavaleiros também aparece no filme, e Brancaleone ele jurou proteger a Matilda e levá-la para o seu pretendente. Bem, o filme se passa no século XIV, na Baixa Idade Média, onde ocorreu a fome, a peste e as guerras. Agora eu vou falar um pouco sobre algumas cenas que retratam a Idade Média. No começo do filme, no momento em que um grupo de homens pega o pergaminho, que dá a posse de um feudo, precisam achar um cavaleiro para entregar e ter a posse dos feudos, pois apenas a nobreza podia se responsabilizar por essa posse.
Outra cena é quando Brancaleone recusa o feudo porque diz ser um cavaleiro e que iria lutar para obter a mão de uma donzela, o que remete aos casamentos arranjados com o intuito de fazer acordos entre famílias. Ainda enredado a esse matrimônio arranjado, tem o fato de Matilda ter que se casar virgem contra sua vontade e com um homem mais velho, apenas para firmar um contrato, onde também se vê uma característica que a mulher era um objeto do homem e que deveria pertencer apenas a ele. Quando chegam a Ourocastro, são recebidos pelos sarracenos, um povo de origem árabe que comumente invadia a Europa neste período da história. Por fim, o fato mais marcante, o domínio e a influência da igreja sobre a população, porque quando Brancaleone e seu exército estão sendo ameaçados de morte, a igreja os salva, dizendo que não pode matar eles e que tem que perdoar o próximo. Sobre a importância do filme, ele é muito bom para entender sobre a Idade Média e assim mudar as visões idealizadas no período medieval, aproveitando para usar passagens do filme como intuito de abordar dinâmicas sociais e mentais presentes no período em debate. Muito obrigado, pessoal. Esse foi o podcast do nosso filme. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima.